Salve Maria Santíssima. Eu queria falar um pouquinho para você sobre esse tema, santidade e a nação brasileira. O que tem a ver, às vezes? Não tem nada a ver um tema com o outro. Sim, sem dúvida tem muito a ver. Os santos mesmo nos apontam que uma alma que se eleva, ela eleva com ela o mundo inteiro. Claro que é uma expressão hiperbólica, mas não deixa de ser verdadeira. Por ser uma hipérbole, em certo sentido, não quer dizer que é mentira. Um homem santo, uma mulher santa, que se eleva, eleva o mundo inteiro. Vai falar São João da Cruz que o demônio tem medo da alma unida a Deus, como ele tem medo do próprio Deus. Quando nós olhamos Santa Maria Madalena de Pazzi, uma grande santa, uma grande mística, começaram a falar mal para ela de certos padres. E depois também Deus revelou para ela que aqueles padres estavam em perigo de perder a salvação. Um perigo enorme. E o Senhor a questionou, a perguntou se ela desejaria ser essa vítima de amor e se oferecer pela conversão daqueles sacerdotes. E ela se dispôs. E aqueles padres se converteram e se salvaram. Nós vemos também o mesmo caso com Beata Alexandrina, aonde o Senhor revela para ela que também tem um padre prestes a perder-se, pois está dado a tantos pecados. E ela também se coloca como essa vítima de amor. E aquele padre se converte. Nós olhamos para Santa Teresinha do Menino Jesus e nós vemos que ela também vê um assassino, um homem indiferente a Deus, e ela o adota como filho espiritual e reza por ele. Aquele homem que não queria saber da igreja, de Deus, de forma alguma, uma indiferença total, um desprezo por Deus. Ela começa a rezar, a suplicar, a fazer penitência, e antes da morte aquele homem pede para beijar a cruz, porque ele tinha sido condenado à morte pelos crimes cometidos. Então nós vemos na vida dos santos, e esse é o nosso chamado, aqui não é uma historinha de Trancoso, uma historinha para boi dormir, não, é real. Não é fantasia, é real, é possível. E Deus nos chama a viver esse possível e nos capacita. Ele se antecipa com a sua graça. Então nós vemos esses grandes servos, grandes filhos de Deus, que se prontificam a sofrer, se prontificam a ser almas sacrificiais, que se ofertam por amor àqueles que estão no caminho da perdição. E eles veem os frutos disso. E muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui na maior bagunça, né? Ah, vamos mudar o Brasil, vamos fazer um Brasil novo. Já talvez há décadas, ou mais do que isso, se grita por um Brasil novo. Mas como é que eu vou ter um coletivismo novo? Uma sociedade nova? Se a nossa vida interior, se a nossa vida espiritual, ela é quase zero, ou menos de zero, ou zero. Aonde eu rezo quando eu quero, aonde eu rezo quando eu posso, quando eu tenho vontade, aonde eu leio a vida dos santos, aonde eu rezo com a palavra, aonde eu medito com a palavra somente quando eu estou com vontade, quando eu estou afim. Eu vou à missa só quando é o padre que eu gosto, quando é o ambiente que eu gosto, quando eu não estou tão cansado. Eu só faço o jejum quando eu me lembro, e é na Sexta-feira Santa, e olhe lá, e é um jejum mal feito, e ainda reclamando que eu estou com fome. Eu digo que as leis da igreja são pesadas, que Deus é muito exigente, que tal coisa não deveria ser pecado. Será que é dessa forma que a gente vai encontrar uma solução para que a nossa vida encontre aquele que é a razão do nosso existir, a razão da nossa felicidade, a razão do nosso ser? Às vezes a gente quer uma mudança mágica. Vamos nos unir. Mas que tipo de pessoas estão se unindo?
Pessoas que não rezam, que não amam, que não perdoam. Pessoas que se esforçam um pouco e acham que fizeram muito. Se sacrificam nada ou quase nada e acham que as pessoas têm que ter pena dela. Ou ela está com um ano rezando, dois, e acha que não conseguiu nada e vai desistir. Porque quanto mais reza, mais assombração aparece. Então eu vou parar porque com Deus é muita provação. Que negócio é esse? Se unir a quem? Se unir aos homens? E que tipo de homens? Que tipo de mulheres? Homens santos, mulheres santas? Talvez não santos, mas eles querem ser santos? Como a irmã de São Tomás de Aquino perguntou para ela, o que é preciso para ser santa? Aí ele querer, e ela outra coisa, ele querer. E ele foi falando querer. Querer. Porque Deus já quer. Eu preciso querer. Aí nós ficamos numa briga louca, né? Uma briga maluca, às vezes por partidos. A gente deve lutar contra o comunismo, sim. Contra o socialismo. Com todas as forças. Com todas as forças, de forma clara. Sem tutibiar. Sem medo de ser feliz. Doa a quem doer. Nós não podemos cair num comunismo maligno aqui. Nós sabemos que aonde o regime comunista prevaleceu, as ideologias comunistas, porque o sistema nunca, não tem nenhum país no mundo que teve o sistema comunista 100%, porque eles tinham também capitalismo, porque é impossível um sistema comunista 100%. Mas esses países que adotaram ideologias comunistas mataram e matam milhões de cristãos. E matam sem dó nem piedade. E a mídia não tá nem aí. Os governos, menos ainda. A maioria da população é leiga do assunto e nem sabe que isso acontece. Nem sequer sabe. Mas eu pergunto para nós, para mim e para você, o que nós temos feito para abrir as portas para o Senhor? Fala a palavra, né, que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei e cearei com ele. Nós estamos abrindo a porta para que Deus venha agir? O Senhor fala na sua palavra também, no Evangelho de São Mateus, que quando nós formos orar, falar com o Pai, nós devemos entrar no quarto, fechar a porta. Às vezes nós rezamos de porta aberta. Que porta? A porta do nosso coração mesmo, o centro das decisões. Nós vamos rezar e as agitações, as perturbações, as preocupações, a gente leva o mundo inteiro conosco e olha para o mundo e esquece Deus. O que é entrar no quarto? É entrar no mais íntimo de nós e ver lá, Deus está na minha alma, é a inabitação da Santíssima Trindade. Deus habita em mim. E esse Deus pode me transformar todos os dias, todos os instantes. Ele pode e quer me transformar. É muito triste quando nós olhamos a lista de santos do Brasil. É pequena demais. É uma alegria ver que tem, né? Beatos já. Tem vários aí candidatos aos altares. Mas a gente poderia se perguntar. Não poderia ter inúmeras vezes mais? Sim. Só que hoje nós vivemos a cultura da preguiça de ser santo. A preguiça de amar. A preguiça de se sacrificar. É a cultura do comodismo. Osés, isso tudo é carão? Não, quem sou eu? Eu estou incluído no meio dessa parafernália aí, nessa loucura, nesse comodismo, né? Estou lutando para sair. Mas o meu questionamento é o seguinte. A gente é super desinformado, porque só escuta a Rede Globo, o SBT, a Record, e por aí vai, e acha que está bem informado, sabe de tudo, é um doutor em ciências políticas, é um expert, e começa a dar palpite. E começa a separar o voto da sua vida, da sua identidade.
Você católico, você se sente feliz em votar em uma pessoa, falando de pessoa agora, a gente pode falar também de partidos, claro, mas agora de uma pessoa que você sabe que ela aprova o aborto, independente da instância, ela aprova de alguma forma o aborto. Você se sente tranquilo em votar numa pessoa dessa? E coloca mais, ela faz isso, mas. E tem mas para abortar? E você sabe que esse candidato ele é a favor do aborto e você vota nele tranquilamente e começa a usar mas, porque é o seu bolso que importa, é o seu bem-estar que importa. O aborto é um pecado que brada aos céus. Não precisaria nenhum debate. É um nível animal querer debater que aborto é uma coisa que deve ser permitida. Chegou o nível animal. Aliás, nem os animais fazem isso. Talvez um ou outro aconteça, mas isso é uma exceção dentro do mundo animal. Não é o normal. Até dentro do mundo animal, entre aspas, mundo animal, né? Onde tem os animais irracionais e brigam pelos seus filhotes. Lutam, se possível, dão a vida. Tem um caso que o padre Léo conta em uma das pregações, em um ambiente lá se eu não me engano, na África, acharam muitas macacas, né? Não sei se seria. Agora o português pegou. Se é o macaco macho e o macaco fêmea, ou o macaco e a macaca. Epseno, o comum de dos, outro. Vamos lá, mas continuando. Então os filhotes dela estavam vivos e ela estava morta, elas. E o que aconteceu? Quando foram olhar no pulso, estava totalmente furado. E o que era feito? Ela dava para o filhote, ela mordia o pulso e dava para o filhote o sangue, para o filhote não morrer. Porque estava em escassez, não tinha comida de forma alguma. Isso é algo que deve nos questionar. A galinha briga com o urubu, né? E por aí vai. Será que nós estamos abaixo dos níveis dos animais? Claro que o ecologismo quer que nós pensemos isso, né? Olha, o homem é o câncer da humanidade. O homem é uma peste, o homem é isso. Cuidado, não. O homem é imagem e semelhança de Deus, fraco, miserável, que quando ele deixa de rezar, ele fica servindo aos seus instintos e deixa de ser, de certa forma, racional, se torna muito burro e passa a agir segundo as suas paixões. Vai falar Santo Tomás de Aquino que o homem espiritual, os seus instintos são as inspirações divinas. O homem espiritual não é um homem carnal. O homem espiritual não é um homem que vive nas nuvens, não. É um homem que vive cada coisa, mas imergido de uma certeza de eternidade. Da certeza que essas coisas são efêmeras, são passageiras. Que o fim último dele não é nada disso. Não é dinheiro, não é prazer, não é nada disso. Então vamos pensar. Eu voto em partido que aprova ideologia de gênero? Ou pior, não pior, mas também um questionamento. Eu sei o que é ideologia de gênero? Eu ainda estou naquela axiologia que ideologia de gênero é defesa dos homossexuais, defesa da mulher. Se você acha isso, é uma perfeita, grandíssima, grotesca ignorância. A ideologia de gênero, ela é destrutiva. Ela é maligna. Ela quer colocar nas pessoas que elas não têm identidade. Não têm um eu. E se eu não tenho um eu, não tenho direito. Porque se eu não sou eu,
Se o meu eu é evolutivo, ele fica mudando, é mutativo direto, fica mudando de uma hora para outra, eu vou defender quem? Se não tem um quem para defender? Se não tem alguém? Eu vou defender alguém que hoje é criança, amanhã é mulher, depois é homem, depois é mulher, depois é animal, depois é objeto, depois é isso, depois... Como é que eu vou defender se eu não sei quem eu estou defendendo? Se não tem eu, se é centenas e centenas de gêneros e pode mudar de manhã e de tarde ser outro, à noite ser outro. Às vezes isso é exagero da ideologia de gênero? Não, é essa a ideia. É esse o produto final. A liberação das drogas. Olha que bonito. Vamos fazer um discurso e começa a se colocar o debate na mídia, nos jornais, nos documentários, né? Se lança o debate. Você como cristão, você vai votar em partidos e em pessoas que apoiam isso? Em pessoas que acham, não, o Estado é laico, então não pode fazer nenhuma oração na escola porque o Estado é laico, vai ofender as outras pessoas. E esse mesmo discurso propaga que deve ter ocultismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, se está lutando lá, alguns militantes, para que tenha satanismo para as crianças. Aulas sobre satanismo. E não pense que no Brasil não tem coisas do tipo, de forma mais velada. Se você pega vários estudantes universitários, os textos que mandam a pessoa estudar são textos de casas mal assombradas, de demônios, de bruxaria, de ocultismo. É aquela ideia de Karl Marx. Qual é o produto último que Karl Marx queria, né? E os marxistas? O bruxo materialista, alguém que é ateu, mas acredita em duende, em demônios, em satanismo, em bruxas. É esse o produto. Como é que nós vamos ter uma nação viva, acordada, se a nossa vida interior é medíocre? Se eu faço tudo como se fosse um salário mínimo para Deus, uma migalha, só dou as migalhas, como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor lendo só Paulo Coelho, lendo os autores aí da moda, né? Leandro Carnal, Cortella, Pondé. São os intelectuais da mídia agora, né? O método maravilhoso Paulo Freire. Olha só. E a gente começa quando vê um vídeo desse, né? Às vezes entra um pessoal inteligente, intelectual, dizer que discurso é esse, que discurso de poder, que discurso opressor é o seu. Aí a gente cita as fontes, cita os livros, faz o raciocínio todo e a pessoa vem dar uma risadinha, chama a gente de semi-analfabeto, analfabeto funcional e vai embora e pousa de inteligente, olha aí. É o nível que nós temos no Brasil, irmãos. Infelizmente hoje. Isso tem mudado, graças a Deus, né? As pessoas têm, aos poucos, se acordado. Mas quantos livros você tem lido por ano? E meditado? Que tipo de livro você lê? No mínimo era para todo mês, mesmo com a vida corrida. Isso para quem tem uma vida corrida. Era para ler um livro por mês, um livro bom. No mínimo. No mínimo. E para quem tem tempo, uns 4 ou 5, no mínimo. Mas eu não tenho dinheiro, mas tem alguém que pode emprestar um livro? Aí a gente começa a debater, não, eu sou do lado do fulano lá, eu sou do lado do ciclano, ele fez isso, e só fala de economia. Pera aí, o teu Deus é só o dinheiro? O dinheiro é importante? Sim, tem sua importância. A gente tem a nossa casa, paga as contas, come, porque é providência de Deus, mas a gente usa algo chamado dinheiro. Mas a gente vai medir o nosso voto pelo dinheiro, pelos meus interesses pessoais, e você ainda quer um Brasil melhor desse jeito? Desinformado, sem rezar, com preguiça de ler, só discutindo no Facebook, falando besteira e repetindo o que a Globo fala? Nunca que o país vai se levantar. Pode entrar o presidente que entrar.
O problema é a base. Quando eu falo base, é aqui dentro, o problema primeiro. Se eu não rezo, se eu não leio, se eu não medito, se eu não me esforço, se eu não me sacrifico, como é que o país vai ser melhor? Como é que a minha casa vai ser melhor? O meu lar? Como é que meu ambiente de trabalho vai ser melhor? E falo melhor, não é o melhorzinho, não. É o melhor no sentido profundo. No sentido forte. Como é que eu vou convencer as pessoas de algo que eu não vivo, que eu não sou convencido e que eu não creio como verdade? É impossível. Quantos livros você e eu temos lido sobre o Fórum de São Paulo? Você sabe o que é Fórum de São Paulo? Você sabe o que é comunismo e os males do comunismo? Ah, Zezinho, o capitalismo não vai falar não, mas você sabe o que é o capitalismo? Você sabe também? O que é um sistema capitalista? Quais os males, quais os benefícios? Você que é católico, você sabe o que é a doutrina social da igreja? O que a igreja fala acerca desses regimes na sua doutrina social? Fica esse questionamento. Porque muitas vezes nós falamos mal dos políticos, nós falamos mal de todo mundo, corrupção, corrupção, coloca algo abstrato. É tanto que se fala tanto de corrupção para tirar o olhar dos corruptores. Porque mais do que olhar para a corrupção, tem pessoas que corrompem e são corrompidas. Quantas vezes eu e você somos corruptos? Depois estamos reclamando, né, daqueles que estão corrompendo. Mas nós estamos cooperando com isso. Vamos ter esse cuidado, que a Virgem Maria nos ajude neste caminho. Um abraço aí para a Rose e todos que estão assistindo. Shalom.